E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai mostrar o processo e vai falar sobre o processo da pintura que eu fiz pro concurso do Concept 101 em Londres. Foi um evento que aconteceu em setembro com artistas ao redor de todo mundo, vários artistas famosos. E o evento foi de graça em Londres. Eu só fui porque o estúdio que eu trabalho pagou, né? Pagou a estadia, hotel e tudo. O ingresso do evento é de graça, então quem mora ali ou quem tá por perto, né? Várias pessoas da Europa viajam para ir para esse evento e foi uma experiência muito legal. E o concurso foi aberto, né? Para as pessoas que iam pro evento. Em torno de um mês antes, eu resolvi participar e acabei ganhando o terceiro colocado. Então eu vou mostrar para vocês o processo de referências, de exploração e de renderização, né, a finalização desse concept. E quem quiser ver com maior resolução, como sempre, tá aqui no meu ArtStation, né, todo o processo e explicação do projeto e o arquivo em alta para ver, né, texturas, pinceladas, o quanto que eu renderizei isso e o quanto que eu deixei sugerido esses elementos de pincelada, certo? Então tá aqui disponível para dar zoom, olhar com calma. E aqui o meu ArtStation, quem quiser ver meus outros trabalhos meus. E aqui o processo, né? Também dar para clicar aqui para vir em resolução alta e ver todo o processo e o textinho explicando sobre o projeto. O briefing era emissário de outro mundo ou mensageiro de outro mundo. E eu resolvi fazer o Anubis justamente porque ele, na mitologia egípcia, ele tem esse poder de decidir a morte, né? Ele carrega a balança. Quando o egípcio morresse, o coração dele seria pesado em contraste com uma pena. Deixa eu abrir aqui de novo. O coração dele seria pesado em contraste com uma pena. Minha câmera está na frente aqui. Coração e a pena. E aí, se o coração fosse mais leve que a pena, iria pro céu deles, né? O paraíso deles. Se o coração fosse mais pesado que a pena, iria pro inferno. E tem toda essa coisa, né, de ele antes ter sido Deus do mundo da morte e tal, então eu quis fazer algo nessa pegada. Como vocês viram no meu vídeo de character design anterior, o que eu fiz pro Atom Rock, eu tava com algumas referências e inspirações egípcias de ter visitado o Museu Britânico lá em Londres. E eu me inspirei nessas coisas, né? Eu peguei... eu tava com essas coisas na cabeça, eu tinha feito aquele projeto do personagem. Foi logo em seguida, né? Eu acabei aquele concurso, eles divulgaram esse concurso. Eu já tava com esse board de referências com os objetos egípcios, que eu tava fazendo meio que um brainstorm sobre. E aí eu pensei, vou fazer um personagem já aproveitando essa pesquisa que eu já tinha feito, essas coisas que eu tinha observado e achado interessante. E essas fotos que eu tinha, né? Podem ver que esses objetos aqui, vários estão aparecendo na pintura final ali, né? Que eu usei de referência mesmo. Um pouco mais sobre os artistas que eu tava olhando para pegar referências. Então eu trouxe um pouco desses personagens, desses concepts de personagens do Legendary Game of Heroes, que eu nunca joguei esse jogo, não conheço esse jogo, mas eu sigo o artista que faz parte desse Ocean Studio, que é o Johan Shepas. Eu sigo ele tem alguns anos já, eu gosto muito do trabalho dele, né, os designs que ele faz, principalmente as silhuetas, o render dele é muito legal de ver. Então, coloquei esses personagens aqui, né? Eu queria algo parecido, uma pose bem de concept para mostrar o design com clareza. Então, não iria fazer uma pose de splash art, embora eu peguei aqui a ref não Anubis, me esqueci o nome dele, do League of Legends. Nasus do League of Legends. Para ver um pouco do design, né? Como que o Anubis está sendo utilizado na cultura pop hoje em dia. Então aqui outra ref também. E esses dois conceitos aqui são dos meus artistas favoritos, que é o Juan Gia. Gosto muito da pincelada dele, uso das texturas, e essas cores aqui eu usei bastante, me inspirei bastante na pintura final. O jeito como ele sugere todos os detalhes das armaduras, né, texturas, efeitos e tal.
O animal, então eu já tinha pego essas referências aqui para a pintura anterior, vocês viram? Eu mantive aqui, né? Copiei e colei as referências, porque eu ia fazer algo Anubis, algo baseado no lobo. Pesquisei o que outras pessoas fizeram, né? De concept art de Anubis já. E é sempre meio que essa base meio padrão, assim, né? Um corpo humano, a cabeça ali do lobo, que, ok, é a mitologia. O cajado, a balança, então eu sabia que eu queria ter esses elementos. Pesquisei alguns objetos também que poderiam ter alguns elementos novos, né? Então, a ideia dos hieroglifos, como que vai ser a parte da perna dele, essa ideia de braceletes, os sarcófagos, essa ideia aqui, né, de algo que é meio gato, meio a cabeça ali do lobo, e essas orelhonas, então eu também usei isso aqui numa parte do chão ali para colocar como um objeto extra. O Piotr Jablonski, que eu tinha falado, né? Eu gosto muito das pinceladas dele, das cores, o jeito que ele sugere as texturas. Outro keyframe aqui que ele fez pro Destiny, então o jeito que ele faz as poses, né? Que ele compõe a cena. E baseado nisso, então, eu comecei a minha fase de exploração, a minha fase de thumbnails que a gente vai assistir agora. Uma pergunta que eu recebo muito, e a gente falou isso um pouco, né, no vídeo passado, então não vou me repetir muito, mas é sobre qual é a melhor maneira de começar um projeto. Se é com line art ou se é com silhuetas, né? Muita gente fala da importância de silhuetas, porque silhueta é a parte mais importante, é a primeira coisa que tu vê num design, né? Então, ela seria a fundação, ela seria o fundamento daquele design, certo? É a primeira leitura gráfica que a gente tem do que está sendo visto. Então, se tu começa com linhas, pode ser que tu se apegue muito nos detalhes internos e tu perca a silhueta de vista, certo? Não é que seja errado começar com linhas. O correto é começa com o que tu é mais confortável, mas mantenha a silhueta em mente, certo? E é por isso que eu gosto de misturar, né? No character design anterior, nos vídeos anteriores, eu comecei com gestual e aí eu bloqueei a silhueta. Nesse primeiro ali eu fiz o mesmo, mas nesses outros eu já tô indo direto pra silhueta, né? Eu não tô fazendo gestual, eu não tô fazendo line art. Eu tô indo direto pra silhueta porque isso me força mais a não perder tempo com detalhe, né? Então, tipo, naquele primeiro ali eu tinha desenhado um pouco dos olhos, eu desenhei a mão. E isso ajuda um pouco, assim, a meio que a soltar, né? Também a colocar o teu cérebro no modo de desenhar ali. Mas depois eu já tava, ok, eu não quero gastar tempo com detalhes, não quero gastar tempo com formas pequenas. Eu quero resolver essa composição, esse gesto. Então, o que vocês não estão vendo é justamente isso, assim, né? Das manchas. Eu não tenho algo que eu considero o meu processo, né? Vai ter momentos em que eu vou fazer mais linha, vai ter momentos que eu vou fazer mais mancha, como é essa parte que vocês estão vendo, eu estou usando só mancha. E vai ter momento que eu vou usar os dois, né? Eu vou fazer uma linha, vou botar uma mancha, depois eu volto com a linha, porque eu estou fazendo uma exploração, um brainstorm ali. Então isso depende muito, assim, né? E algo que o Craig Mullins fala, né, que ele é um artista de concept bem famoso, quem trabalha com concept provavelmente já ouviu falar dele várias vezes, se não, recomendo procurar no Google, Craig Mullins, ou goodbrush.com, né, que é o link do portfólio dele. Ele tem aulas que ele fala bastante sobre aprendizado, assim, de concept e tal, né, e uma das coisas que ele tem um curso no Schoolism, e ele fala que uma das coisas é justamente essa experimentação, né? De não ter um processo travado em que tu faz sempre aquele mesmo processo. Então, eu sempre começo com silhueta e aí eu boto line art em cima e camadas e tal. Porque essa falta de experimentação no processo, ela te impede de ter certos acidentes felizes, né? Que podem fazer o teu desenho melhor com algo que tu não esperava. Mas também ela te para a parte de exploração, né? A parte de testar coisas novas, que é a parte mais etérea ou a parte mais abstrata de ser artista e de ser designer, né? Que é justamente esse processo de exploração e de experimentação que também faz parte do processo, né? Se tu não tá experimentando e explorando com o teu processo, tu tá deixando de crescer como artista e designer, mas tu também tá deixando a tua ideia ali, às vezes, pior, né? Porque tu tá fazendo sempre um processo muito enrijecido. Então, procurar referências diferentes, artistas diferentes que trabalham de um jeito diferente
e aplicar, né? A parte de aplicar é importante, não é só ficar procurando essas coisas e nunca produzir. Então, aplicar e refletir sobre isso é muito bom para evolução, né, de novas técnicas. Nesse momento aí, eu fiz a silhueta. A silhueta base, ela é a primeira leitura gráfica do design. Quando a gente acrescenta um segundo valor, que é essa etapa, esse design que eu estou fazendo aí, né? Eu tinha o cinza, agora eu coloquei o escuro. A gente está falando da segunda leitura gráfica, né? Então tem a primeira leitura gráfica e a segunda leitura gráfica, quando a gente trabalha só com dois valores. E basicamente é o padrão de claro e escuro, né? Seria quase como o Gestalt, ou uma mancha abstrata, e trabalhar essa mancha abstrata para fazer com que ela tenha um apelo, né? O quão bem eu posso trabalhar esses padrões só com dois valores para ver de uma maneira eficiente a direção que eu estou levando no meu design, né? Eu parei um pouco aquela exploração, eu comecei a refinar e renderizar o rosto desse lobo, porque eu falei, ok, eu sei que eu vou seguir nessa pose, eu quero uma pose bem padrão de concept, o rosto dele vai estar mais ou menos 3/4, então vou pegar, vou testar como que vai ser o rosto, porque era uma coisa que eu estava um pouco em dúvida de como que eu ia fazer. E já resolvi colocar o rosto um pouquinho mais refinado, né? Mas eu tô refinando só o rosto, depois eu vou voltar para as manchas. Esse não seria o jeito mais eficiente de fazer, né? Se eu quisesse fazer do jeito mais eficiente, eu teria focado em resolver só as manchas de dois valores ali, resolver elas bem, para depois ir pro rosto. Mas como eu estava justamente explorando e experimentando, e brincando assim com a sensação que eu ia ter com esse rosto mais renderizado, eu acabei pulando, eu vou pular essa etapa, vou renderizar o rosto, ver o que acontece, e aí eu vou pro resto. Eu também tive a ideia ali que eu comecei a fazer vou tirar o tronco humano, né, que ele tem, que todas as representações de Anubis tem aquele tronco bem certinho humano. Eu mantive a proporção humana, mas eu fiz ele quase como apodrecido, né, a gente vendo essas costelas e essa carne podre ali, aqueles últimos pelos meio apodrecidos ali na caixa torácica dele. Eu tinha feito isso até na perna dele ali, né? A gente vendo a parte da pelvis, a conexão do fêmur com a pelvis. E para ter essa ideia, né, de que ele é um cachorro, um lobo meio morto-vivo, assim, ele é do mundo dos mortos, então ele mesmo tá morto, né, tá apodrecido. Pensei em colocar a espada, segurando uma espada ali atrás, né, que era aquela referência que eu tava olhando do Ranjá, bem copiando aquela referência. Depois eu mudei e pensei, não, eu vou botar o cajado ali. Mas, e aí vocês podem ver, né, tô trabalhando com mais manchas, mais valores agora, ainda mantendo bem simples, né, a única parte que eu renderizei de verdade foi o rosto, e o resto eu tô ainda pensando na leitura, né? Então eu tô pensando como que o olho do espectador vai viajar por esse design, certo? E eu acho que isso é uma coisa muito importante de se entender em design, né? Quando a gente fala de concept art e concept design, o que é o design? O que é essa parte de, eu vou fazer o design da silhueta, ou eu vou fazer o design da iluminação, ou eu vou fazer o design desses contrastes. Não é simplesmente colocar algo aleatório ali que vai parecer legal meio que por acidente, né? É justamente pensar como que a gente cria formas que sim, têm um apelo visual, então elas são formas dinâmicas, elas são formas que vão movimentar o olhar do espectador, mas também para onde que a gente quer guiar o olhar do espectador, né? Então, não é só movimentar o olhar aleatoriamente, mas movimentar o olhar de uma forma agradável e de que circule o olhar do espectador pela nossa composição, né? Que leve ele para os nossos pontos focais que a gente considera importante na história, né? No storytelling, na narrativa. Então, por exemplo, a caixa torácica ali vazada, é importante que ela seja vazada na silhueta, né? É importante que eu não tenha, por exemplo, a silhueta, a caixa torácica podre, mas carne cobrindo ela atrás e a gente não nota aquilo na primeira leitura, né?
Eu poderia ter feito aquilo se caso a costela não fosse algo importante, né? Mas ela é. Então eu fiz questão de deixá-la bem vazada na silhueta mesmo, para aquilo ter contraste, né? Para aquilo chamar a atenção. O próprio rosto dele eu trouxe um pouco dessas texturas, né? Para dar essa sensação ali da sujeira, dele ser meio podre, dele estar com a pele meio rasgada, meio desgastada.